A graça e paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Como eu havia falado, meu canal agora vai ficar mais variado, né? Não vou parar com aquelas dublagens que eu faço, postar uns vídeos de palavra e tudo, aquilo que eu gosto de fazer, mas também quero estar compartilhando com vocês a palavra, que é uma coisa que me agrada muito, agrada meu coração, espero que agrade vocês, para a gente estar compartilhando as coisas e as belezas da palavra de Deus. Não sou teólogo, quero deixar bem claro. O que eu aprendi da minha vivência na igreja. Quem me conhece há bem mais tempo sabe que eu comecei na igreja, numa igreja que estudava a Bíblia, então eu aprendi um pouco. Mas o que mais me ensina é o Espírito Santo de Deus. E Deus colocou no meu coração, agora que eu estou retornando numa igreja que a gente aprofunda mais na palavra de Deus. Sentia muito falta disso, de estar com essa intimidade, com essa coisa de aprender, de buscar a Deus e pedir ao Espírito Santo que me dá a direção. Então, a gente vai estar aqui para compartilhar. E hoje, pessoal, eu vou trazer para vocês a palavra de Romanos capítulo 1. Não vou ler todo, vou lendo conforme, né, os vídeos que eu vou fazendo, eu vou falando aquilo que Deus tocou no meu coração, aquilo que eu entendo. Se eu estiver errado, quero que vocês comentem aí. Vocês falam, eu acho, irmão Marcos, eu acho que se eu podia tal, e eu vou refletir também, um aprendendo com o outro, amém? Então eu vou começar a ler aqui, tá ok? Deus abençoe e que Deus nos dê direção. Romanos, Epístola de Paulo aos Apóstolos, Romanos capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus, em poder segundo o Espírito Santo, de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé em todas as gentes do seu nome, entre os quais sou também vós chamados para serdes de Jesus. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça a vós e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa introdução e saudação de Paulo aqui, do apóstolo Paulo, ao meu entender, viu, pessoal? Ao meu entender. E se eu tiver errado, compartilha e depois me ajudem. Paulo já está se apresentando como um apóstolo que foi chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Quem conhece a história sabe do que aconteceu no caminho de Damasco, o encontro de Paulo com o Senhor Jesus Cristo. Ele era caçador de cristãos, ele matava os cristãos, na consciência dele, fazendo o que era agradável aos olhos de Deus. Mas o Paulo fez isso, ele era um assassino, sim, mas ele pensou que estava certo. Na mente dele, ele falou, não, eu estou fazendo a obra de Deus, porque isso está errado. Mas o próprio Jesus falou com ele e fez com que ele se convertesse, tocou o coração dele, ele aceitou aquele pedido, aquele chamado, o Espírito Santo entrou dentro dele e ele começou a pregar o Evangelho. E aqui ele está falando isso. Aí ele até explica, o qual antes prometeu pelos profetas nas Santas Escrituras. Ele, a partir que Paulo entendeu, pessoal, isso acontece até hoje com a gente. Glória a Deus. Acontece com a gente, acontece com todos nós. E se não aconteceu com você, peça a Deus. Porque aí sim vai ter um encontro com Jesus Cristo, igual Paulo teve. Hoje ele foi e deixou o Espírito Santo para nós. O mundo não conhece, mas aqueles que abrem o coração para confessar Jesus, o Espírito Santo vem e descortina a mente da gente, os olhos da gente, e a gente
ganha sabedoria e acredita e conhece a verdade. E aqui ele fala, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras. Como assim? Mas ele conhecia as escrituras e não sabia disso? Não. Paulo não sabia. Estava tudo a história de Jesus, desde o começo. E aí de Gênesis a Apocalipse só fala de Jesus, da vinda de Jesus e da segunda volta de Jesus. Mas Paulo não, ele aprendeu, ele era um letrado, ele era um sacerdote, ele foi desde criança instruído nas coisas de Deus, nas leis de Deus. Mas ele lia e não entendia. É o que acontece com nós todos hoje. Por isso que a gente tem que entregar o coração a Jesus. Então, ele, quando Deus, o nosso Senhor Jesus abriu os olhos de Paulo, ele pegou e falou assim, nossa, aí ele começou ali a entender, estava escrito, mas eu não cria, eu não abri o coração, porque aí ele enxergou nas profecias dos profetas. Isaías já vinha falando do que estava no deserto, que era João Batista, eis a voz que clama no deserto, e aí caiu as escamas, e ele começou a ver, é verdade. E aí ele continua, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Segundo a carne, Jesus é da descendência de Davi, porque ele veio de Maria. E foi Maria carne, como carne, ele veio da descendência de Davi, porque nas escrituras, no Antigo Testamento, fala que o Messias viria da descendência de Davi. E isso é uma das provas contundentes para nós cristãos. Opa, Jesus é da descendência de Davi. E foi criado também por José, que era da descendência de Davi. Declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por que ele é declarado Filho de Deus em poder? Ele é declarado Filho de Deus porque o próprio anjo falou com Maria que o Filho de Deus haveria de nascer nela, através do Espírito Santo. Amém? 5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Aí ele falando dele. Ele recebeu a graça é favor imerecido. Ninguém merece. Mas ele recebeu a graça e o apostolado. Olha que honra. Ele recebeu a graça, aleluia, abriu o entendimento, e o apostolado, o direito de sofrer por Cristo. Como assim? E é honra? É honra. Não tem honra maior do que essa. Ele recebeu o direito de padecer por Cristo e ser um apóstolo. Para a obediência da fé, aleluia, entre todas as gentes pelo seu nome. Glória a Deus. O 6. Entre os quais sois também vós, eu e vocês, chamados para serdes de Jesus Cristo. Nós todos somos chamados. O apóstolo Paulo, através desse apostolado de Paulo, Deus, na sua infinita misericórdia, abriu para nós o caminho para poder chegarmos a Deus. Porque através de Paulo, a palavra chegou até nós, gentios, que não conhecíamos, que não sabíamos, que não tínhamos direito. A gente não tinha direito. Como assim não tinha direito? Não, porque a gente não conhecia, não sabia. Mas através de Paulo, as palavras, o evangelho chegou a nós, os gentios. Aí conhecemos a verdade e sabemos que Cristo é nossa ponte com Deus. Amém? 7. A todos que estáis em Roma, amados, de todos chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Assim termina a saudação dele. Amém? E ele agradece a todos de Roma, porque ali ele está falando com Roma, com a cidade de Roma e todos os santos. As pessoas falam assim, não é santo. Santo significa separado.
Se eu estiver errado, procurem e falem aí se eu estou errado. Santo significa separado. Então, todo aquele que crê em nosso Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador e anda nos seus caminhos, ele é separado. Ele é separado. Amém? Oitavo. Agora começa, a carta começa da agora em diante. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo anuncia a vossa fé. Porque Deus a quem sirvo, em meu espírito e no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter convosco. Ele fala da vontade de ter com os romanos, para poder falar com eles, para poder falar sobre a fé, para poder estar em comunhão com aquela igreja que estava surgindo em Roma. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que estejais confortáveis. Isto é, para que juntamente convosco, ou seja, consolado pela fé mútua, assim a vossa como a minha. Está em comunhão, falando das coisas de Deus, dos dons de Deus, falando dos testemunhos do que aconteceu, das obras que Deus tem feito. E nós, como cristãos, nós adoramos isso. É tão interessante que não mudou. Nós gostamos de estar com outro crente, com outro cristão, com outro que confessa a mesma fé, porque a gente fala das obras que Deus fez, das maravilhas que Deus fez para a gente fica numa comunhão, numa alegria, a gente se alegra com o outro, é muito bom. Não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter com vós algum fruto, como também entre os demais gentios, que somos nós. Ele queria estar com nós, ele queria saber, ele queria pregar, ele queria ver os frutos que nasceram da obra a qual ele plantou a semente. É isso que todo crente até hoje, todo aquele que quer praticar o ID do nosso Senhor faz. É querer ir e saber, nossa, deu fruto, vingue, multiplique, que a palavra de Deus seja levada. É o que nós todos queremos. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Aí ele está falando especificamente de Roma. A justificação pela fé. Eu vou parar só no 16 e no 17. Depois, em outro vídeo, a gente continua para não ficar cansativo. Porque não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Glória a Deus. Então, pessoal, o justo, aquele que crê, ele vai viver pela fé. Porque o que mais acontece com nós cristãos, as pessoas não entendem. Como você tem fé se você não vê esse homem? Como você tem fé se você não acredita? Você acredita num Deus e cadê esse Deus? Quem é esse Deus? Mas é fé. A fé é crer naquilo que não se vê. Como está em Hebreus 11, 1 aqui. Amém. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Simples assim. Nós não vemos, mas a prova das coisas que não se veem. Porque as provas estão todas aí. As coisas... Não, mas como aconteceu isso? Nós sabemos. Por quê? Nós temos fé. Mas a fé é nossa? Não é dom de Deus. É por isso que fala na palavra. Se confessares com tua boca que o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo é o seu Redentor e Salvador,
é o caminho. Ele nasceu, morreu e ressuscitou para me livrar dos meus pecados. Confessou, testemunhou, abriu a porta para o Espírito Santo vir e tirar as escamas. Mas é incrível, Por quê? Porque Deus não é Satanás. Ele não invade seu coração. Deus te dá o livre-arbítrio. Se abrir o coração, ele vem. Ele não vai entrar sem tua vontade. Abra o coração, reconheça a soberania e a glória de Deus. E aí a fé vem e faz morada. Às vezes parece estranho, mas quando a gente está com sede, a gente abre o coração. Quando a gente sente falta. Quantas pessoas às vezes têm tudo e falam, mas eu sinto um vazio. Com Jesus não tem vazio. Passamos dificuldade? Claro, passamos dificuldade. Nós viemos nessa terra para passar dificuldade. Sim, nós somos cristãos, pequenos cristos. Cristãos, pequenos cristos. Se Ele é o nosso Senhor, padeceu, e nós? Mas miramos no exemplo dele e falamos, aonde é que nós queremos ir? Qual fala a palavra? Aonde iríamos nós, se só o Senhor tem palavras de salvação? Isso aqui tudo passa, pessoal. Mas a nossa alma é eterna. Então nós paramos no versículo 17. Porque depois começa o pecado e a condenação. E aí do 18 diante o pecado e a condenação. E aí a gente vai exclamando. Tá certo, pessoal? Espero que vocês gostaram desse vídeo. Comente aí. Vamos trocar ideia. Se eu falei alguma besteira, por favor me corrijam. Não tem esse problema. Tá. E se as pessoas também quiserem. Rapaz, meus irmãos, Deus deu livre-arbítrio. Jesus, ele foi perfeito e não foi unanimidade. Quem sou eu para ter unanimidade? O que eu quero é poder falar. Que fique só eu falando aqui. Mas eu falando sozinho, por incrível que pareça, com esse livro, eu me sinto tão bem. E eu me dá força para mim caminhar nessa semana. E às vezes foi até boa ideia. Vou fazer uma vez por semana. Para não ficar maçante. Uma vez por semana. Hoje é segunda-feira. Segunda-feira, dia 28. Toda segunda-feira eu vou estar aqui. Tá certo? Fazer um vidinho. Às vezes eu faço antes, porque o mundo, a gente não pode confiar. Vamos chegar lá. Eu vou falando, vou lembrar da palavra de Deus. Na palavra de Deus tem um versículo que fala assim, maldito o homem que confia em outro homem. Que isso, irmão Marcos? Não, mas tem pessoa boa. Nossa, que isso? Como assim? Tem pessoa que eu confio. Cuidado. Por que eu falo cuidado? Porque tem pessoas ótimas, tem pessoas maravilhosas. Mas como diz a palavra também, um homem não é capaz de contar nem quantos fios de cabelo ele tem, ou quantos centímetros ele vai ficar, ou quando ele vai cair. Não é verdade? Porque contar hoje é capaz de ter até máquina que conta. Mas não sabe se vai nascer ou não. Deus é que sabe todas as coisas. Em Deus é que nós temos que confiar totalmente. Porque às vezes eu falo assim, eu vou aqui segunda-feira, tá gravado. Eu não sei daqui a 5 minutos o que pode acontecer, ou comigo, ou com qualquer pessoa, ou com alguém. Eu espero em Deus que segunda-feira tenha um vídeo aqui. Pra gente compartilhar, pra gente ficar nessa comunhão. E é isso, pessoal. Tá? Começamos aqui, paramos no versículo, vou deixar até aqui, ó. Romanos 1, nós vamos começar depois no capítulo 1, versículo 18. Fiquem com Deus, viu? Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma ótima semana, que Deus abençoe o caminho de vocês, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa
encher o coração de vocês, que o Espírito Santo toque o coração, fale aos nossos ouvidos. Não de vocês, eu estou falando de vocês, não, nós. Porque eu preciso muito de Deus. Eu preciso demais desse Deus. Eu quero sentir Ele todo o tempo, eu quero ouvir a voz dEle. Eu quero buscar cada dia mais. Eu quero me derreter para que Ele cresça. Para que a palavra de Deus seja maior, maior do que tudo. Para que eu seja merecedor de tudo que Ele me deu. Porque mesmo eu não sendo merecedor, Ele me ajudou tanto. Às vezes não são coisas materiais, a gente fala assim, eu quero uma coisa material. A gente respira sem saber quem dá o ar. A gente ganha todos os dias. Levantei hoje cedo, estou respirando, mas quem deu esse ar? Quem deu esse pulmão? A gente é um sentido involuntário, mas tem alguém no comando. Pode ter certeza que tem alguém no comando para a gente estar aqui. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos. E lembre-se, com Jesus vale a pena. Com Jesus vale a pena.